Paz querido, seja bem-vindo à nossa live. Estamos começando agora, vamos entrando aí. Paz Carol, Felipe, sejam bem-vindos. Glória a Deus, estamos entrando, vamos começar mais a nossa live, mais uma semana, né? Que semana gostosa. Depois de um fim de semana abençoado, um culto tão gostoso. Ontem foi muito gostoso, está lá uma unção, uma presença, uma graça de Deus que foi fantástico. Ontem foi muito gostoso. Quem estava lá pôde perceber essa presença, né? Durante o louvor, durante o nosso tempo de oração, foi muito bom. E que bom que isso tem repercutido, né? Outras pessoas estão vendo também, estão podendo agora perceber e ter também nas suas casas o mesmo vídeo que a gente, e o vídeo da pregação, do louvor, que louvor gostoso, e foi tudo muito bom. E seja bem-vindo para essa segunda-feira, que nós vamos começar também mais uma semana onde nós vamos estar juntos, e temos algumas novidades, e quero conversar com vocês algumas questões também importantes. Mas primeiramente vamos orar, vamos colocar esse tempo diante de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, porque o Senhor está conosco todos os dias. E nós começamos uma semana, Senhor, na Tua presença, buscando a Tua face, Senhor, sendo tocados, impactados por Ti todos os dias. Obrigado mais uma vez pelo Teu cuidado. Nós entramos com gratidão diante de Ti, agradecendo pelo Teu zelo, pelo Teu amor por nós, porque o Senhor não nos tem desamparado, mas tem nos mantido, Senhor, firmes em Ti. Eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de paz. Cuida de nós, Senhor, cuida de cada um. Eu abençoo cada lar, cada casa que agora se conecta aqui nessa live. Que possa, Senhor, ser tocado, impactado, que a Tua presença traga paz, bênção, discernimento, direção do alto para as nossas vidas. Nós oramos e colocamos esse tempo diante de Ti. Te agradecemos por tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já queria chamar aqui, nós vamos ter o nosso tempo de louvor, depois eu vou dar alguns avisos. Eu queria chamar aqui com muita alegria o nosso querido, deixa eu chamar aqui, acho que ele já entrou. A nossa primeira culto, né, a primeira música do nosso louvor, e hoje com muita alegria está com a gente aí de novo, Filipinho, nosso Fernandinho da IADEB. Seja bem-vindo, Felipe. Amém, é um prazer estar mais uma vez com os irmãos, celebrando ao Senhor nesse tempo. Tem uma pessoa aqui que vai louvar com a gente aqui hoje junto. Alice aqui está comigo. Alice. Lelê está aqui do meu lado. Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Amém, glória a Deus. Então, louve aí, nós vamos louvar também daqui. Adeus. Amém. Ô, Fábio, eu queria deixar só uma palavra aqui. O Paulo escreveu aqui essa carta para a igreja de Roma, e ele deixou 2 versículos aqui que hoje falou muito comigo sobre a doce presença do Espírito Santo nesse tempo difícil, né? Aqui no capítulo 14 ele fala o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito. Aí aqui no capítulo 15 ele diz, com relação à paciência, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, através desse louvor aqui, que o Espírito Santo possa Amém. Nos trazer alegria, paz, gozo e esperança nesses tempos difíceis. Amém? Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse é o desejo do meu coração, ser luz inundados por tua glória, Senhor. Oh, a tua glória, Senhor, nas nossas vidas, a tua presença.
Oh, aleluia! Cante, não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança, esperança viva. De quem? De quem? Tua presença. Oh, cante isso, eu provei. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Oh, aleluia, Santo Espírito, cante. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, enche a minha casa, a minha família, o meu coração. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia! Tua glória, Senhor. Eu queria te convidar nessa noite a dizer: vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a presença do Espírito Santo. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, diga. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração, da minha família. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo, Santo Espírito és. Oh, aleluia! Inunda, Senhor, inunda a nossa casa, inunda o Brasil, inunda a nossa nação. Oh, aleluia! É um desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia! Se você quer ser inundado pela presença do Espírito Santo, se você já está sendo inundado por essa presença, aplauda ao Senhor nessa noite e diga que Ele é o teu Senhor. Aleluia! Aleluia! Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo está ouvindo e ele é bem-vindo mesmo nessa live, é bem-vindo às nossas vidas. Glória a Deus. Obrigado, Felipe. Bênção demais adorar contigo aqui. Glória a Deus. Abençoe aí a sua família. Lelê, Alice, Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Gente, vocês lembram que nós falamos do livro, né? Hoje nós vamos fazer o sorteio dos 5 livros, nós vamos entregar para você, tem alguns critérios aí que você viu aí, que já foi publicado, né? Se está inscrito aqui, curtir. Então, nós vamos fazer o sorteio e depois do sorteio, rapidinho, nós vamos encaminhar para você. Se você tiver cumprido todos os requisitos aí, nós vamos encaminhar para você. Se eu chamar aqui o Cezinha, que ele vai fazer sorteio rapidinho agora, e nós vamos partir para o momento da palavra, tá? Mas antes disso, a gente quer fazer esse aí. Seja bem-vindo. A paz, meu pastor. Paz, querido. Pronto para fazer o sorteio aí? Bora. Vamos. Só explicar algumas regras aí para o pessoal, para ficar bem claro antes do sorteio, né? Tinha que seguir algumas regras que a gente pôs lá nos comentários. A primeira regra era curtir a foto oficial,
A segunda, seguir a página do Instagram. Terceira, se inscrever no YouTube da IADEB e marcar um amigo no comentário. Até porque o sorteio é feito a partir dos comentários, né? Deixar bem claro aqui que o programa que faz o sorteio, a gente não tem poder de mexer nele, então não tem como a gente ajustar nada. A gente só consegue seguir, pôr para sortear e ele dá os 5 nomes. Então, agora, primeiro a gente vai pegar os 5 nomes e conferir todos se estão nos critérios. Se não tiver, a gente vai ter que... algum tiver fora do critério, vai dar oportunidade para um novo sorteio. Ficou bem claro aí? Alguma dúvida? Sem arrependimento, né? Então, arrependimento só com Deus. Aqui não tem desculpa, não. Não está no critério, rodou, e a gente passa para outro. Beleza. Aí eu vou fazer aqui, aí enquanto você continuar a live, eu vou conferir os critérios e vou te avisando. Aí eu vou mostrar aqui o sorteador para todo mundo, para não ter dúvida, né? Como que funciona. É um site e já vou sortear os 5 de uma vez, beleza? Beleza. Então, vou mandar a bala aqui. Vamos lá. Já sorteou aí os 5? Vamos lá. Ó, não foi maracutaia. O primeiro ganhador foi Maiara Criativa. Maracutaia, pode pular. Né? O segundo foi Gabi Pereslino. O terceiro foi a Gleice. O quarto, Valdívia e Carita. Ah, beleza. Então tá aí, você que tá dentro aí. Só depois você digita esses nomes aí, Cezinha, tá? E escreve aí os 5 aí, coloca nos comentários, a gente vai deixar aí e nós vamos dar um jeito de passar esse livro. Tem gente aí que não mora em Brasília, não. Vocês vão dar um jeito de ir lá entregar. Aí, a Gabi já tá feliz ali. Beleza, aí a gente vai conferir aqui, seguir todos os critérios. A gente já vai dar um jeito de entregar aí o material pro pessoal. Beleza, então. Valeu. Beleza. Deus abençoe. Agradecer ao pastor Joaquim, né, pelos livros aí. Agradecer ao pastor Joaquim por ter cedido. São 5 livros desse, A Verdade sobre os Últimos Dias. Muito bom esse livro, né? Eu já li desde as páginas digitadas, foi muito bom. E pude ver, então, essa obra, esse trabalho do meu pai, né, que vale muito a pena. Você quer entender sobre os últimos dias, né, sobre o Apocalipse, sobre as profecias de Daniel, Ezequiel e também no Novo Testamento, né, a escatologia, vale muito a pena você entender e você buscar aqui, e os 5 sorteados aí vão estar bem, né, vão estar com esse livro aí. Eu queria agora, com muita alegria, sem mais delongas, chamar aqui um querido que vocês conhecem, né, vamos testar agora, e se Deus quiser vai estar tudo certo, nós vamos poder também ouvir aí também uma palavra, algo de Deus, algo que venha do coração de Deus para as nossas vidas, porque Deus tem. Deixa eu ver, estou chamando aqui essa pessoa, vamos ver se já entra aí com a gente. E aproveito, eu quero te dar algumas informações aqui, rapidinho. Primeiro olha ele aí, é o Jova. Jova está com a gente, né? Glória a Deus. Hoje vai dar certo? Amém. Eu peguei o celular da Nilda que tem umas qualidades que o meu. Ótimo, então. Esse seu aí da Feira do Paraguai deixou a gente na mão aí semana passada. Né? Você nem sabe o que é Feira do Paraguai. Não sei se tem Feira do Paraguai em Sorocaba, mas é aqui atrás do Paraguai, entendeu? Mas aqui, ó, esse agora funciona. Amém. O nosso aqui é Feira da Barganha. Mas eu soube que tinha uma live aí também, acho que era do Gustavo Lima, não sei quem é que estava na live no mesmo dia aí que a gente, né? 700, 1 milhão de pessoas aí não teve jeito, né? É porque eu sou Jova Lima, ele é Gustavo Lima, então é família. Eu dei a preferência para ele. Tudo bem, então. Mas hoje você está com a gente. Seja bem-vindo, Jova. Nossa igreja ama você. Nossa igreja aqui tem um carinho muito especial. Eu sou suspeito, mas a igreja também, né? Então não sou só eu. Toda a igreja tem esse carinho por você. A gente queria muito ouvir o seu coração, ouvir o que Deus tem falado para você nesses dias aí. Contigo. Glória a Deus. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Um abraço para você, para Sara, Arthur, Pedro, essa família que eu amo tanto. E diga para o seu pai que eu quero um livro desse autografado. Beleza. Porque eu sabia que eu tinha preferência de ganhar um. Então, já é uma bênção. Mas para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Não o que eu ia compartilhar semana passada, mas uma outra coisa.
Eu estava conversando com minha esposa e minha cunhada, que estão aqui ouvindo também, que ontem nós tivemos um dia marcante na nação brasileira, foi quando o nosso presidente ele convocou todos para orar. E nós ontem aqui em casa tiramos um tempo de oração, como todos nós fizemos isso, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E nós ontem declaramos algo que muitos estão declarando. Nós declaramos que ontem, dia 5 de abril, seria um dia marcante. Nós declaramos que esse dia ficaria registrado no sentido de que as quedas no pico em relação ao coronavírus iria não baixar, mas desabar em nome de Jesus. Nós declaramos que aqueles que fazem a contabilidade dos números, e lá eles vão poder notificar que isso aconteceu no dia 5 de abril. Apesar de que eu sei que no reino do Espírito isso já é uma realidade. É claro que existe um processo para tudo isso, as informações vão chegando, mas a gente acredita naquilo que está na mão de Deus. E o bom disso tudo é que nós estamos, de certa forma, felizes por aquilo que nós temos vivido. Eu queria compartilhar uma palavra com você, lá em Isaías, capítulo 13, versículo 4. Eu quero falar sobre a que exército você e eu pertencemos. Nós estamos vivendo uma guerra, e ela não é contra carne e sangue, mas ela é uma guerra espiritual. E nós temos que orar para que Deus mude esse quadro, mas principalmente para que Deus nos use para que esse quadro seja modificado. Eu acho que essa é a grande questão. Isaías capítulo 4, Isaías capítulo 13, versículo 4. Antes de ler, deixa eu dizer algo aqui. Quando nós ouvimos sobre Babilônia, nós pensamos o seguinte: Babilônia era o império que era dirigido por Nabucodonosor. Mas Isaías mostra Babilônia como a cidade, o império que foi destruído por causa da oração do povo de Deus. Então, o foco muda. Babilônia não era um grande império. Babilônia foi um império que foi destruído por causa da oração dos filhos de Deus. E todas as vezes que nós nos posicionamos como igreja, de alguma maneira, nós começamos a reinar. Babilônia representa o mundo, e nós vemos que muitos reis, como Faraó, Nabucodonosor, representam o nosso adversário espiritual. Talvez existam pessoas aqui que estão começando no evangelho agora, estão dizendo assim: Pastor Jova, eu não acredito na figura do diabo. Não tem problema. Ele não vai deixar de existir só porque você não acredita nele. Mas eu tenho dificuldade de acreditar em Deus. Deus é Deus, independente de nossas convicções ou não. Mas quando nós lemos esse texto de Isaías 13, versículo 4, é um texto tão atual que parece que eu vivi ele ontem, que vivemos ele ontem. Leiamos juntos, por favor. Diz assim: Já se ouve o grito da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. E o Senhor dos Exércitos passa a revista em sua tropa de guerra, o seu exército. Nós temos vivido isso hoje. Esse texto é tão atual. Ontem não só o Brasil, mas as nações vizinhas da América Latina e outros de outros continentes também, ontem estavam clamando a Deus por um milagre. Esse texto mostra que se ouvia uma grande multidão clamando nos montes, no monte da oração, os montes da adoração, e semelhante a ele um grande povo, e uma voz de um reboliço de muitas nações congregadas. Ontem, na verdade, nós estivemos muitas nações orando e intercedendo. O interessante é o seguinte, que diante do clamor dessas nações, o Senhor estava passando a revista em sua tropa de guerra. Deus, com toda certeza, Ele está usando esse momento para despertar a igreja para assumir uma posição de autoridade. Porque ela foi chamada para exercer essa autoridade. É um princípio bíblico e nós não podemos fugir disso. Essa semana mesmo eu pude ver você ministrando com muita graça e com muita excelência, e você falou que os poderes, cada um, ele tem o seu representante. O nosso presidente, com toda certeza, ele vai reger o federal, existem os governadores ali, existem os senadores, e cada um na sua linha de autoridade. Mas a igreja, ela foi chamada para viver um nível sacerdotal, um nível de autoridade ainda não compreensível na nossa natureza humana, mas altamente reveladora e que nós só podemos compreender através do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu e você
nos posicionamos e o Senhor passa a revista nessa tropa de guerra, nós vemos que o Senhor está fazendo o quê? Habilitando os seus soldados. E Ele quer que nós assumamos uma posição de autoridade. Uma posição de autoridade. E eu acredito que nós, como igreja, nunca mais seremos a mesma depois deste momento. Depois deste momento. Nós estamos em um período de Páscoa e nós vemos um tempo de avivamento. Vivemos um tempo de avivamento. E sabe, pastor Fábio, eu gosto muito desse tema avivamento, porque o avivamento ele é algo que muitas nações tiveram. Existem, na verdade, cidades, ruas históricas que hoje são visitadas por muitos cristãos como referência, como a Rua Azusa, é uma referência de um avivamento que houve naquele lugar. Mas eu acredito que nós temos que ter algo em mente. O avivamento coletivo, ele é resultado de um avivamento pessoal. Um avivamento pessoal. O que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro começa a pregar numa plataforma, depois do Pentecoste, foi o avivamento que aconteceu na vida de Pedro, que começou naquela tarde que ele estava na beira da praia, onde Jesus encontrou com ele, e naquele momento perguntou assim, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E logo depois eles tiveram outro encontro. E esses encontros pessoais de Pedro com Jesus culminou no dia de Pentecoste, onde ele realmente pôde pregar de maneira assombrosa. É interessante que muita gente só cita que aproximadamente 5.000, 3.000 almas se converteram. Mas ninguém fala que esse avivamento começou num contato que ele teve com Jesus na beira da praia, quando ele foi resgatado. Então, o que Deus está fazendo, nos levando para o lugar secreto, para esse tempo de muita oração em nossos lares, de cultos familiares, é justamente fazendo com que nós sejamos nos moldando para um grande avivamento coletivo que está vindo. Então, quando o Senhor vê o nosso clamor, e nós estamos ali posicionados, orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, e Ele passa a revista em essa tropa de guerra, Ele diz assim, o Fábio está se posicionando naquele lugar de autoridade que eu escolhi para ele. O jovem está se posicionando no lugar de autoridade que eu escolhi para ele. A pergunta é o seguinte, o que acontece se eu me colocar nesse lugar? O que acontece? Deus começa a liberar os cativos através de nós. As pessoas vão começar a ouvir sobre libertação através de nós. Cristo começa a trazer uma revelação de autoridade ainda maior. Por quê? Quando eu me posiciono, eu posso testificar e desfrutar sobre mim. Algo que está em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Você pode acompanhar comigo, por favor? Marcos, capítulo 16, versículo 17. Diz assim, e estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. Eles expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Eles imporão a mão sobre os doentes, e eles ficarão totalmente curados. Amém. Existe esse nível de autoridade quando a igreja se posiciona. Por exemplo, assim, as pessoas elas podem ser diagnosticadas com qualquer outra enfermidade, ou até mesmo esse vírus, mas elas são tratadas no nível físico. Mas o tratamento espiritual, o tratamento que realmente vem da parte de Deus, a igreja pode fazer. E eu posso ressaltar o seguinte, existe hoje enfermidade muito pior do que esse vírus que chegou, como o medo, a síndrome do pânico, a agonia, as ansiosidades, e elas têm tomado conta do coração das pessoas muito mais do que qualquer circunstância relacionada a esse momento que nós estamos. Deus espera que eu e você, através dessa revelação, tenhamos o quê? Milhares de pessoas libertas e restauradas para a presença de Deus, sendo realmente atraída pela glória de Deus. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Deus está passando a revista sua tropa de guerra. Né? Então, a primeira coisa é que há um clamor, e diante desse clamor, Deus passa a revista. A segunda coisa que eu falei foi que Deus, diante dessa revista, ele traz o quê? Uma autoridade aos seus, que é tomada através de uma consciência, e a igreja vai exercer esse nível de autoridade. E a última coisa que eu quero compartilhar com você aqui rapidamente, é que no momento que eu me posiciono nessa tropa, eu começo a receber uma supervisão vinda do próprio Deus.
onde eu preciso ter um tempo de conhecimento para poder enfrentar aquilo que está diante de mim. E esse é o último texto que eu quero compartilhar com vocês esta noite, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é um texto muito conhecido. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem, ou melhor, corretamente, a palavra da verdade. Deus está passando a revista à sua tropa de guerra. A pergunta agora é o seguinte: será que nós estamos em um amplo conhecimento bíblico do que Deus tem para nós? Será que nós estamos plenamente convictos desse momento que nós estamos passando? Eu e minha família estamos em clamor aqui pelas famílias da terra, pelos nossos familiares, pelas igrejas do Brasil, por essa igreja que está debaixo de nossa cobertura também, da qual vocês, Sara, são pastores hoje, o pastor Joaquim e tantos outros líderes preciosos. Nós temos orado por vocês. Mas uma convicção que eu tenho no meu coração é o seguinte: eu oro para que Deus possa gerar a conservação da fé de cada um. Eu oro para que nós possamos alcançar muito mais pessoas. Mas o meu amplo conhecimento bíblico sobre Deus e sobre a sua palavra me leva a entender o seguinte: eu estou passando por um momento que a palavra de Deus já diria que nós passaríamos. Que nós teríamos muitas aflições, que nós teríamos enfermidade. E se realmente o fim está próximo, isso não é apenas nem o começo das dores. Alguns podem dizer assim: está repreendido em nome de Jesus. Amém. Nós não queremos passar por essas dores. Mas o próprio Jesus afirmou isso, dizendo que nós íamos passar por isso. Agora, quando nós orarmos, nós temos que ter um pleno conhecimento bíblico sobre tudo isso. E o texto que lemos de 2 Timóteo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tendo que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que orar para que possamos alcançar o maior número de almas possíveis. Nós temos que orar para que esse meio de comunicação, para que as mídias possam nos ajudar para alcançarmos muito mais pessoas. Por quê? Tem pessoas que estão orando para que tudo termine bem. Eu faço uma pergunta: o que é terminar bem? Aí alguns podem dizer assim: que ninguém mais morra desse vírus, que não haja mais prostituição, que não haja mais males, que não haja mais enfermidade. Se esse bem for tudo isso, eu estou indo contra aquilo que a Bíblia diz. Mas uma boa notícia nós temos. Algo que Deus tem falado no meu coração: Jova, ore para que tudo esteja bem. E o apóstolo Melvin, pai do pastor Eibe, eu lembro quando ele nos deu uma aula, ele era um exímio estudioso do futuro, do que iria acontecer, assim como o pastor Joaquim, que eu amo tanto. E um dia, sobre escatologia bíblica, sobre panorâmica bíblica, o apóstolo Melvin chegou em uma sala de aula, escreveu ali, num quadro negro, a seguinte frase: viva como se Cristo retornasse daqui a 1 milésimo de segundo, mas planeje como se ele viesse nos buscar daqui a 10 mil anos. Ele estava dizendo o seguinte: planeje a sua vida, planeje a sua história de vida, planeja viver o seu ministério, planeje conquistar, planeje estar com a sua família, porque nós precisamos nos projetar para algo grande, mas nós precisamos viver de tal forma com Deus e em intimidade, como se ele viesse nos buscar daqui a 1 milésimo de segundo. E algo que eu tenho no meu coração é o seguinte: essa não é a nossa terra. Ele falou que ele foi preparar lugar. Então eu tenho que estar pronto para estar com ele quando este tempo chegar. Por isso que eu digo assim: nós precisamos ter um amplo conhecimento bíblico daquilo que está por vir, dos fundamentos da Bíblia. Pois as armas que nós temos hoje, elas são poderosas, mas só são poderosas em Deus. O que nós temos que divulgar? Boas novas. O Evangelho é boas novas. Nós temos que aproveitar esse tempo como uma oportunidade para crescermos em Deus. Tem pessoas em casa que estão passando 40 dias, que estão passando um período de quarentena, mas não tiraram um devocional. Não decidiram ler livros. E eu quero, na verdade, assim, dar muito parabéns para vocês, Sara, porque durante esses dias de quarentena eu tenho visto vocês assim, simultaneamente, semana após semana, noite após noite aqui,
enchendo as ovelhas de vocês com conteúdo digno da palavra de Deus. E isso realmente é muito bom, porque conhecimento não vem de graça. Então, Deus quer que nós façamos o povo ouvir o barulho que ele tem transmitido para nós. Não um barulho desesperador de notícias ruins, mas um barulho de notícias boas, de vida, de unção, de graça do Senhor. Evangelho quer dizer boas novas. Nós estamos na semana da Páscoa e eu quero desde já desejar Feliz Páscoa a todos os irmãos. Quando eu for aí a Brasília, você pode já separar os ovos, que eu realmente não gosto tanto de chocolate, mas eu gosto de ser presenteado. Tá? Então, só por gostar de ser presenteado, eu recebo os ovos. Mas algo que eu quero dizer para você, e eu quero postar logo mais à noite aqui no meu Instagram, é o seguinte: o dono da festa tomou o lugar. Amém. Nessa Páscoa, os ovos com certeza serão entregues, mas não em uma bandeja de possibilidades como o nosso Cristo tem sido divulgado. O dono do aniversário tomou o lugar. Ele verdadeiramente é quem tem que ser honrado, comemorado. Páscoa é ressurreição. E os valores cristãos nesses dias estão se renovando. Será que de repente Deus não tinha um propósito nessa circunstância, nesse tempo? E você pode falar assim: pastor Jova, o que eu faço nesse momento? E eu quero encerrar com isso. Esther, capítulo 4, versículo 14, existe um argumento ali, onde alguém chega com Esther e fala: olha, há uma sentença de morte sobre o povo, sobre os judeus. E naquele momento ela diz assim: o que tenho eu com isso? E naquela hora, aquela pessoa que trouxe aquela má notícia diz assim: quem sabe não foi por causa de uma situação como essa que Deus te colocou aonde você está. E naquele momento a ficha caiu para Esther. E ela disse: peraí, então eu vou convocar um jejum. Eu vou fazer algo. E ela propôs isso ao seu rei. E ele estabeleceu um jejum. Então, o dia de ontem foi um dia onde as nações estavam proclamando, onde os povos estavam reunindo, e Deus passou a revista. O que tinha de crente ontem orando, o que tinha de gente clamando ao Senhor. A igreja se posicionou. Por isso que eu digo, nós temos que ficar atento ao registro que ficou no dia de ontem. Dia 5 de abril foi um dia marcante na nossa história. Porque eu sei que esse avivamento pessoal, ele já começou. E o avivamento coletivo vai começar a se manifestar depois que nós voltarmos. Nós vamos ter que fazer culto da colheita, culto da ressurreição, culto de ganhando minha família, culto trazendo os amigos, culto de trazendo até os inimigos. Porque vai ser um tempo de colheita sobrenatural. E nós temos que nos preparar para isso. E nesses dias nós realmente queremos o seguinte: como as igrejas, os prédios ficarão pequenos para a quantidade de alma que Deus vai trazer, Deus já está nos ensinando a ser pastores online, pastores pela internet. E sabe, queridos, é tão bom saber que mesmo você estando em Brasília, nós estamos aqui orando e olhando para você nesse momento. Né? É claro que com certeza a sua visão sobre mim é melhor do que eu tenho de você. Mas é porque uns têm mais, outros têm menos. Mas eu quero dizer que eu te amo de verdade. Eu quero orar juntamente com essa igreja, se você assim me permitir. Amém. Que palavra Amém. linda. Abençoa a gente, Jova. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você coloque aí a sua vida, os seus temores. E eu quero que você coloque justamente não o temor dessa enfermidade que tem assombrado o país e o mundo. Mas eu quero que você coloque os seus temores internos. O seu medo. Senhor, será que eu vou ficar com depressão? Senhor, será que eu já estou com tal enfermidade? Tem pessoas que estão tão apreensivas que dizem assim: não, se eu não tiver com corona, eu estou com dengue. Se não tiver com dengue, é chikungunya. Se não for chikungunya, eu estou com uma alergia porque começou a coçar em tal lugar. E sabe, querido, de qualquer maneira, esse é o medo. E nós temos que colocar esse medo diante do Senhor. Por quê? Porque quando eu coloco esse medo diante do Senhor, o verdadeiro amor que está dentro de mim, ele lança fora todo medo. Amém? Amém. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado por esse tempo de compartilhamento tão especial com a vida do pastor Fábio, sua esposa Sara, seus filhos e essa igreja tão preciosa da Assembleia de Deus, Núcleo Bandeirante, que o Senhor tem colocado ali em Brasília. Uma igreja que tem alcançado tantas pessoas. Eu oro sobre aqueles temores que têm surgido diante dessa adversidade. Em um momento da história do povo de Israel, o Senhor colocou Josué como um líder.
E diz que em determinado momento Josué estava caminhando ali com o povo e eles tinham que pegar um atalho. E naquele momento o Senhor falou para ele: vocês estão caminhando por um lugar onde vocês nunca caminharam. Nós também estamos assim, vivendo um momento que nunca vivemos, apreensivos como nunca estivemos, temerosos talvez com a situação natural como nunca vivemos antes. Mas naquela hora, Josué se posicionou e falou o seguinte: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Nós cremos que o Senhor já está fazendo maravilhas entre nós. Eu oro agora para que o Senhor entre em cada casa, em cada lar, abençoe cada membro dessa igreja preciosa, cada pessoa que está nos ouvindo, aqueles que estão nos ouvindo agora, neste tempo, e aqueles que ouvirão essa transmissão. Depois, quando nós terminarmos aqui e ficarem nas plataformas, nós cremos que o amor de Deus vai alcançá-los, que a bondade de Deus vai alcançá-los. E nessa noite, Senhor, passa a revista a tua tropa de guerra. E nós queremos nos posicionar em uma condição de adoradores, de filhos que estão recebendo essa autoridade para fazermos a diferença no reino do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Jova, muito obrigado. Que lindo, que palavra maravilhosa, que trouxe para nós realmente uma revelação, um direcionamento do que Deus está fazendo. Nós cremos sim que Deus é capaz e ele é soberano e ele pega qualquer situação dessa e ele vai trabalhar para que o seu propósito maior e eterno se cumpra. E eu já posso ver isso, essa mudança na igreja, essa mudança em pessoas, em vidas, no buscar mais, em estar mais próximo de Deus. Eu creio que todo o grande avivamento, todo o crescimento que Deus proporcionou a nós e à igreja, antes disso, vem um momento de crise. É um momento onde algumas estruturas precisam ser trabalhadas, onde o que é abalável precisa ser abalado para que caia, para o que é inabalável permaneça e possa ser o sustento, o suporte para aquilo que ele vai construir. Nós precisamos, nesses momentos, fechar as rachaduras, as trincas, alinhar a vontade de Deus, e aí para que o propósito se cumpra. E isso eu estou vendo acontecer, está muito claro nesse tempo todo, né? Nós estamos vendo a igreja se posicionar, nós estamos vendo o povo de Deus mudando, e isso é um sinal, e eu creio que grandes coisas estão por vir realmente. Eu creio que grandes coisas estão por vir. Amém. Muito obrigado. Espero em breve tê-lo aqui de novo, você, Nilda, né? E poderem estar compartilhando com a gente aqui. Né? Não sei quando vamos podendo estar presencial. Hoje já vi uma boa notícia. As cidades que tiverem... Ó, Nilda aí, paz, Nilda. Que bom te ver, querida. A gente vai ter a partir de segunda-feira que vem, é provável que as cidades que tenham 50% dos leitos vagos já vão começar a liberar o retorno das pessoas, né, desse confinamento. Então, vamos orar, vamos ver o que está acontecendo. Essa notícia saiu agora, então, quem sabe a gente possa ver aí, começar uma mudança. Mas, de qualquer forma, nós cremos que a vontade de Deus vai ser feita, soberana. Ele é Deus e continua sendo Deus. Amém. E semana que vem, vamos estar aí de Páscoa, né? Já estou aqui colocando meu coração, preparando para a gente ter um tempo de ceia, né? Eu não sei como é que vamos fazer, mas eu creio que nas casas as famílias vão se reunir e vão cear, como naquele dia, né, da Páscoa, onde as famílias entraram para dentro da casa. O sangue foi passado no umbral da porta, e ali eles celebraram aquela Páscoa. E foi um momento de mudança, de rompimento, de libertação. Então, Páscoa, nós vamos estar aí. Né? Já estou aqui ardendo meu coração para esse dia. E vamos ver o que Deus vai fazer nesse dia. Eu creio nisso. Inclusive, hoje nós estávamos aqui em casa ouvindo um seminário internacional. Passei o link para você. Não sei se você tem o privilégio de assistir, mas nós oramos um momento para que Deus estivesse nessa semana trazendo uma revelação sobrenatural sobre uma palavra de Páscoa para todos os pastores do mundo, para que realmente algo sobrenatural acontecesse durante essa semana, e que cada sermão fosse trabalhado debaixo de uma graça e de uma unção de Deus, e eu profetizo isso sobre a sua vida também. Desde a semana passada nós já temos orado um pouco sobre essa questão da Páscoa, e nós até conversávamos em casa, eu compartilhei isso um pouco na nossa palavra de oferta do culto de ontem, em nossa igreja,
de que a ressurreição de Jesus ela foi algo espetacular. Algo espetacular. E nós, de certa forma, precisamos assim entender o propósito disso tudo. E eu tenho assim buscado, pensado sobre Páscoa, orado sobre a ressurreição, visto cada momento. E assim, só para encerrar esse tempo, eu compartilhei com a Nilda algo que Deus trouxe ao meu coração, de que quando Jesus ressuscitou, uma das primeiras pessoas ao ver Jesus foi Maria. E ela confundiu com um jardineiro. Um jardineiro. É interessante que, se nós olharmos para o fato da Bíblia Sagrada, o primeiro Adão, ele foi colocado em um jardim para cuidar e cultivar. E sabe, Adão falhou na sua missão de cuidar e de cultivar do jardim. Então, quando Jesus ressuscitou, a primeira figura dele foi se apresentar como um jardineiro. E Jesus é o segundo Adão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Maria: eu sou o jardineiro, eu não vou falhar como o primeiro Adão falhou, eu vou guardar, eu vou proteger, e eu estou aqui para cultivar o amor que eu plantei no seu coração. Cara, quando Deus trouxe isso, eu vibrei. Eu disse: Deus, se isso for uma heresia, é a melhor heresia que eu recebi hoje, porque que poderoso. E eu declaro que revelações como essa você vai ter enquanto você estiver ministrando, você estar aí, e eu sei que vocês vão abençoar essa igreja de maneira preciosa. Eu declaro que a pedra do túmulo que foi removida seja realmente duplicada nesse tempo, que Deus te use com palavras, que Deus use Sara com palavras tão reveladoras, que as pedras possam sair do coração das pessoas e elas possam realmente ter uma revelação de quem é o Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Vamos conversando sobre isso esta semana, né? Os dias que antecederam a Páscoa. Quem sabe a gente vai conversando isso nas lives, né? E vamos trazendo aqui a caminhada de Jesus até o dia da Páscoa, até a sua ressurreição. Né? Eu tenho um livro muito bom, Evangelho Maltrapilho, que conta a última semana de Jesus. Então vamos trabalhando isso aqui e vamos conversando sobre isso aí. O Evangelho Maltrapilho, deve estar por aqui, um desses aqui. E é incrível, Jesus teve tempo nessa última semana. E a pergunta é: o que você faria na sua última semana de vida aqui na Terra? Né? Jesus teve tempo para parar, para conversar, para curar, para sentar do lado de alguém. E Jesus, ele é tremendo, temos que aprender com ele. Então vale a pena. Jova, mais uma vez, querido. Amém. Muito obrigado. Fica na paz, um beijão. Você e Nilda aí moram no nosso coração aqui. Glória a Deus. Amém. Um abraço, queridos. Abraço. Glória. Que bênção, gente. Que privilégio, né? A gente está aqui junto, a gente ouvir Jova trazendo essa palavra tão linda, né? Essa palavra que inspira, que enche o nosso coração, que nos faz ver como igreja, ter o olhar de que nós somos o exército. Deus está alinhando o seu exército para coisas grandes que ele vai fazer. Ele está passando em revista a tropa, e nós somos essa tropa. Então, se prepare para aquilo que Deus quer fazer com a gente, para aquilo que Deus vai fazer através da nossa vida. Amém? Que tempo precioso. Então, vamos continuar, então, sempre caminhando assim. Chamando você para a nossa torre de oração, esteja atento na nossa torre de oração. E domingo, vai preparando o seu coração. Nós vamos trazer informação aqui nas nossas redes sociais do que você vai fazer, como é que você vai fazer a sua Páscoa. Vai reunir a sua família, né? Vamos entrar para as nossas casas, vamos celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição de Cristo. Então nós vamos fazer junto e nós vamos cear em família. Olha que beleza, vai ser algo lindo na sua vida, na sua casa. Então, você vai se preparando aí, que esse tempo vai ser precioso. Vai ter uma palavra para você, vamos ter um louvor também, que vamos celebrar, sim, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e tenha uma noite de paz, uma semana muito abençoada. Não esqueça de compartilhar, né, nas suas redes sociais as palavras, o domingo, o culto online, todas essas lives que estão ficando aí. Você pode abençoar muito mais pessoas e compartilhar a vida. Deus te abençoe, querido. A gente se vê amanhã. Forte abraço.